a live hoje, a gente vai falar sobre alimentação dos 4 corpos, né? Eu, como um ativista quântico, eu sempre olho minha alimentação em 4 níveis, né? E a Marcela é minha nutricionista plant-based. Depois a gente vai falar mais sobre isso, óbvio. Aliás, esse é o principal motivo da alimentação do corpo que eu quero que vocês conheçam. Por ser um ativista quântico, é muito importante olhar a alimentação nesses 4 níveis. E aí o que eu sempre peço, mas não sei se você faz isso quando você faz suas lives, eu peço para as pessoas apertarem um aviãozinho e indicar para umas 4, 5 pessoas. Por quê? Porque, poxa, a alimentação é uma coisa que todo mundo se preocupa, né? Todo mundo pensa em Todo como mundo se alimentar come, melhor. né? Pois é, todo mundo Deveria come. se preocupar, pelo menos um pouquinho, né? Prestar um pouco de Exatamente. atenção. Exatamente. E aí a ideia é assim, que todo mundo aperte o aviãozinho embaixo e mande para umas 5 pessoas. E aí a gente já começa a live divulgando, né, esse conhecimento que é super bacana, né? Eu acho que quanto mais a gente se preocupar e tiver consciência de como a gente se alimenta, né? E você me ajudou muito. Eu vou falar, a experiência que eu tive com você na minha a consulta que a gente teve foi muito bacana, a sua atenção depois, toda a troca que a gente fez até agora. Bom, não é à toa que poxa, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você quando eu pensei em Que alimentação. bom! Estamos É. juntos, então. Então, galera, além de apertar o coraçãozinho aí para avisar que a live é show e que vocês estão gostando, claro, se vocês gostarem, manda aí, aperta o aviãozinho e manda para umas 5 pessoas aí que vocês acreditam que seja, que se preocupem com a questão de alimentação, né? Acho que isso vai ajudar, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, o pessoal aqui já me conhece, né? Geralmente eu sempre me apresento como ativista quântico, falo um pouquinho da minha vida, de como eu cheguei até aqui, Uhum. mas eu quero pedir para você se apresentar. Eu acho que é legal o pessoal te conhecer. Vamos lá. Bom, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista, mas antes de me formar em nutrição, me formei em comunicação. Trabalhei com comunicação social uns 6, até que caiu a ficha. Eu falei, não é isso, eu acho que eu quero cuidar das pessoas, eu gosto de pensar em saúde, esporte. Fui, né, elaborando essa ideia e tive essa transição de carreira, que nem você, né, Bruno? Então tem esse alinhamento aí também. Sim. E atualmente eu trabalho com nutrição voltada para o modelo alimentar plant-based, que, né, eu acho que a gente vai até falar um pouquinho melhor depois, mas voltado para o público vegano, vegetariano, e atuo muito com esporte também. Então eu tento sempre conciliar. Tá aí, Bruno? Uhum. Voltou. Não, Deu não, tô aqui, tô uma aqui. apagada. Geralmente eu faço isso, eu tento mexer nas coisas aqui, eu estou tentando colocar o nome da live fixa, eu sempre me atrapalho, mas Ah, continua, desculpa lá. imagina. Mas é isso, atualmente então eu trabalho com alimentação o mais natural possível, mais íntegra possível, seguindo esse modelo plant-based, principalmente com veganos, vegetarianos, esporte e qualquer um que queira se alimentar de forma mais natural. Essa é a minha linha de nutrição. Legal, bacana, Má. Ó, qual que é a ideia, né? Quando eu conversei com a Má, que eu marquei essa live, eu falei para ela assim, Má, eu tenho essa visão de um ativista quântico que sempre olha para os 4 corpos, né? Quais são os 4 corpos? Eu falo do corpo físico, e aí a Má vai ajudar muito, porque é essa questão de alimentação, né? A gente se alimenta pela boca, né? Uhum. Mas o ativista quântico também entende que a energia não é só pela boca, né? E sim, você tem um corpo energético, que é o corpo vital, né? O corpo mental, e também, que são os pensamentos, né? E também o corpo supramental, que aí seria uma coisa mais sutil, vai, que a gente poderia. Tem pessoas que falam espírito, outros falam alma, outros falam centelha divina, enfim, chamem como quiser. Mas aí a ideia qual que é? Eu combinei com a Maca, eu vou fazer umas perguntas para ela, que eu tenho certeza que vocês vão, e vocês podem até, obviamente, participar e Mandar também. perguntar, interagir, mas eu sei que a alimentação, eu entendo que a alimentação, ela ajuda todos os níveis, todos os corpos, né, Mar? A gente falou disso. Então, Uhum. conforme eu vou perguntando, eu vou passando pelos corpos e fazendo perguntas, né? Legal. Então, acho Eu que, falo do o corpo físico e daí você vai dando seus exatamente. E aí, insights. eu quero começar assim, eu lembro que quando eu fui fazer a consulta para você, eu já estava num processo, assim, eu já tinha virado vegetariano,
né? Eu passei a ser vegetariano em 26 de agosto de 2018, foi um dia importante, uma marca, Ficou assim, para registrado. mim, ficou registrado. Eu me preparei para isso, né? Então a gente vai falar disso, mas assim, eu vou até te perguntar, mas eu assisti documentário para caramba, eu li muita coisa na internet, eu vi quem eram os distribuidores, aonde eu podia comprar comida, porque realmente é uma mudança de hábito, né? Você muda Uhum. totalmente o seu hábito. E o que me chamou muita atenção quando eu fiz a consulta com você que a gente não falou o nome dieta, a gente não falou em caloria, a gente não falou assim, foi uma conversa muito fluida, né? Uhum. E a gente chegou a falar mesmo do propósito da alimentação. O que, que eu queria buscar? Você me fez várias perguntas que me lembrou muito da questão de propósito, né? Do porquê se alimentar bem. E propósito é uma palavra muito forte para um ativista quântico. Então você me tocou. Na hora que a gente começou a falar, assim, para mim foi muito forte. Conectou. Conectou demais. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual é o propósito de uma alimentação plant-based? Qual é o porquê? O porquê se alimentar plant-based? E aí seria legal você explicar também o que é plant-based, né? Porque é um nome bonito, mas às vezes as pessoas não É, sabem. então vamos lá. Existem alguns propósitos, mas vamos começar do começo. A alimentação plant-based é uma alimentação que, como o nome já diz, é a base, a tradução é a base de plantas, né? Mas a gente vai um pouquinho mais fundo nisso. O nome completo é Whole Food Plant-Based. Então, alimentação íntegra à base de alimentos de origem vegetal. Então, o mais natural possível, mais íntegro, quando a gente fala íntegro, menos processado, menos mexido, menos aditivado, menos, enfim, refinado e assim por diante. Então, é uma alimentação bem íntegra, bem natural, à base de vegetais, né? O propósito dela, a gente tem 3 grandes propósitos, cada um acaba adotando a alimentação plant-based pelo seu propósito, mas a gente pode falar em 3 principalmente. O primeiro é pela saúde, que é uma alimentação mais natural, mais íntegra, sem dúvida é muito mais saudável do que uma alimentação refinada, processada e enfim. Pela saúde, então, do nosso corpo físico, pela saúde do planeta, né? O impacto que uma alimentação plant-based gera no planeta é muito menor do que outro Uhum. tipo de alimentação, né? Principalmente os alimentos de origem vegetal têm um impacto muito menor. Então, quando a gente pensa em uso de água, em poluentes e, enfim, aí dá para falar 1 milhão de coisas. E o terceiro ponto é pelo bem-estar animal, é compaixão animal, né? Então, é você se alimentar de plantas e não de alguém, né? Eu vejo os animais como alguém, na Uhum. minha filosofia. Então, eu olho meu cachorro, para mim, é muito parecido como olhar qualquer outra pessoa, um amigo, porque para mim faz todo sentido. Então, são esses 3 propósitos. A gente até tem uma frase que a gente fala pelo bem da saúde das pessoas, da saúde das pessoas, da saúde do planeta e pelo bem dos animais. Agora, cada Perfeito. um entra ou adota o plant-based, um desses propósitos toca mais para cada um, né? Enfim, Sim. então daí fica para cada um pensar, talvez, o que te levaria Ótimo, a super essa reflexão. alimentação? Que legal, Mar. Pô, tem mais gente chegando, acho que deu certo o aviãozinho. Para você que chegou agora, a gente está falando sobre a alimentação dos 4 corpos, né? A gente vai falar sobre a alimentação do corpo físico, do corpo vital energético, do corpo mental, que são os pensamentos, e do supramental. A gente sabe que a alimentação ela passa pelos 4 corpos, né? Se a gente se alimentar bem, vamos dizer que o nosso espírito está bem alimentado também. Então, para você que chegou, é isso que a gente está tratando aqui. A Marcela é uma nutricionista plant-based, ela já se apresentou, é minha nutricionista, e a gente está trocando essa ideia. Então, quem entrou também, se quiser apertar o aviãozinho e indicar para mais umas pessoas aí que se preocupam com alimentação, vai ser legal. Você falou de 3 propósitos, né? O propósito de saúde, né? Saúde física, né? Saúde do corpo, Do do corpo, animal, né? Proteger o animal e proteger o planeta, o né? planeta, exato. Eu acho muito legal isso, assim, eu acho que para mim a primeira coisa que tocou foi a saúde do corpo, né? E aí na sequência os animais e o planeta, né? Eu assisti É, muito documentário mas eu tenho os 3, assim, os 3 fazem parte do meu propósito de se alimentar bem, mas acho que o primeiro é realmente a questão de saúde corporal, física normalmente mesmo. a gente entra por um, mas acaba abraçando todos eles, né? Porque quanto mais você tá dentro do assunto, você está vivendo isso, você vai pesquisando. Então, se antes você Isso. pesquisar pela saúde, isso provavelmente te levou em algum link, alguma matéria que você foi ver sobre
a compaixão animal. Você falou, nossa, faz muito sentido também. Daí você caiu em alguma coisa sobre o planeta. Você falou, nossa, faz sentido também. Então vai virando uma coisa só, né? A gente entra por uma porta, mas vira tudo meio que a mesma coisa. E você sabe, assim, uma curiosidade engraçada aconteceu comigo antes de eu virar vegetariano, bem antes. Eu acho que isso talvez foi no... talvez, sei lá, finalzinho de 2018, começo de 2019. Minha mulher pode confirmar aqui, mas eu lembro que ela virou para mim e falou assim, amor, um dia, assim, do nada, ela virou para mim e falou assim, amor, eu não vou comer mais boizinho. Eu falei, oi? Falei, como assim você não vai comer boizinho? Não entendi, me explica melhor. E aí ela começou a explicar. Ela falou, não, porque eu tenho pesquisado, eu escutei umas pessoas falarem, eu tenho dó dos animais e não sei o que e tal. E eu achei um absurdo na época. Eu falei assim, imagina, não dá, é impossível viver sem proteína. Impossível, né? É isso que estava na minha cabeça. Porque várias dietas, todos os médicos que eu tinha visitado, qual que era a dieta? Dieta proteica, né? Então é frango todo dia, batata doce, aquela coisa que você tá... Cancela o carboidrato. E eu acho que isso é uma dúvida, assim, quando eu converso com amigos que falam assim, meu, cara, eu tenho um primo que tá morando em Barcelona que ele vive tirando meu sarro, ele fala, pô, Brunão, como é que você vai ter força, cara? Você precisa de proteína, homem precisa de proteína, ele é todo agitadão, assim. E aí, pô, você tenta explicar, mas a pessoa tá tão acostumada. Então, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que deve ser dúvida de todo mundo, né? Em relação à proteína, né? Como é que você pode explicar que a alimentação plant-based substitui à altura a proteína que basicamente todo mundo está acostumado a comer, que é a proteína animal? E essa é uma piada interna, assim, dos veganos, né? Mas e as proteínas? É a pergunta padrão. Primeira coisa, né? A gente podia tatuar a resposta, assim, na testa. Porque todo mundo pergunta, daí já fica aqui fácil, né? Mas vamos lá, proteína, vamos explicar o que é uma proteína. Proteína é um macronutriente, né? E a proteína é como se ela fosse uma parede de tijolos. E esses tijolinhos a gente chama de aminoácidos. Então, vários aminoácidos, quando a gente junta, vira uma proteína, vira a parede, né? Esses aminoácidos existem vários tipos diferentes. E existem aminoácidos essenciais que a gente tem que essencialmente comer, tem que vir da alimentação, e os não essenciais que a gente consegue produzir quando a gente consome tudo que a gente precisa, né, dos não essenciais, dos essenciais. Enfim, então, se você consome todos os aminoácidos essenciais, você consegue produzir suas proteínas. A gente produz proteína. O que acontece? As pessoas acham que os aminoácidos essenciais eles só existem no reino animal, mas na verdade todos os aminoácidos essenciais estão presentes no reino vegetal. É que as pessoas olham os alimentos como macronutriente, então você olha aquilo como proteína, você pega um filé de carne e você olha e fala assim, isso aqui é proteína. Sim. Mas na verdade não, proteína é um nutriente, é um macronutriente. Lá também tem gordura, vai ter algum tipo de micronutriente, então não dá pra gente resolver que carne é só proteína. É um monte de coisa. E assim como não dá pra gente pegar um feijão e falar, é só carboidrato, lá tem um monte de aminoácidos. E se você consumir todos os aminoácidos, você consegue formar suas proteínas, você vai ter proteína suficiente. A gente não absorve proteína, a gente come a proteína dentro da gente, no processo de digestão, a gente quebra em aminoácidos, então aquela parede se separa em tijolinhos e a gente absorve os tijolinhos. Então não importa se o tijolo veio do boi ou veio do feijão. Se você tem o tijolo, você consegue absorver e você consegue aproveitar da forma que o seu corpo mais precisar, né? Proteína é matéria para diversas coisas no organismo. Então o seu corpo vai usar porque ele estiver mais precisando naquele momento. Então se você tem uma alimentação equilibrada, com proteína suficiente sempre, você vai conseguir construir massa magra. Você vai ter um cabelo forte, você vai ter uma pele mais firme. Se você é uma pessoa que não se alimenta bem, que tem uma ingestão mais baixa de proteína, talvez essencial não seja fazer cabelo, não seja construir músculo, seja te manter vivo, fazendo outras funções no seu organismo, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação equilibrada. Então, eu acho que isso é o mais importante, é entender que proteína é um macronutriente formado de aminoácidos e todos os aminoácidos estão presentes no reino vegetal e vai dar tudo certo se você comer direitinho, né? Pensando assim, em grupo de alimento, né? As leguminosas são os alimentos que mais têm proteínas vegetais, né? De origem vegetal, né? Eles têm carboidratos, têm fibra, tem um monte de outras coisas, mas tem uma quantidade boa. Então a gente usa como se fosse uma fonte de alimento mais proteico de origem vegetal. Dá exemplos, Omar, do que é leguminosa? Leguminosas. Às vezes você fala as pessoas...
Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, tudo que vier desses alimentos. Então, se você comer um tofu que vem da soja, ele vai ser uma fonte de proteína. Se você comer um hummus que vem do grão de bico, ele vai ser um alimento dentro do prato que vai te oferecer uma boa quantidade de proteína. Se você fizer um hambúrguer de lentilha, ele vai ali ser uma fonte de proteína também. O que é interessante na alimentação plant-based é que ela tudo é um pouco de tudo, né? Então, a gente tem num alimento, numa leguminosa, a gente tem a proteína, mas tem também carboidrato. Na batata, a gente que acha que é só carboidrato, tem um pouco de proteína, tem aminoácidos na batata também, né? Então, por isso que tem que ser uma alimentação bem diversificada e com um pouco sempre de tudo, porque assim a gente vai juntando os nossos tijolinhos e chegando ali no 100% do que a gente precisa. Show, legal. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer em relação a essa questão de proteínas. Aproveita para fazer para a Mar, que eu vou evoluindo aqui, eu vou subir para outros corpos, mas eu queria falar uma coisa que a Roberta comentou, a minha irmã, ela falou, pô, eu não acredito que você perdeu 15 quilos comendo carboidrato, né? Porque muita gente fala que não, para emagrecer você precisa comer proteína e salada, né? Como é que você enxerga isso? Quando os seus pacientes procuram você, Mar, qual que é a principal dúvida que eles têm, ou em relação à perda de peso, o que você pode dizer assim em relação a esse isso? é um medo da maioria das pessoas. Falam assim, Marcela, eu quero virar vegetariano, vegano, mas eu tenho medo, porque eu só vou comer carboidrato e vou engordar. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, né, lógico, o processo de emagrecer e engordar é complexo, mas de forma bem básica, geral, querendo ou não, a gente parte do princípio da matemática. Você tem que ingerir menos do que você gasta. Então, você tem que ingerir menos calorias do que você gasta. Caloria, ela pode vir da proteína, da gordura, do carboidrato, tanto faz. É caloria. Então, não sei da onde que saiu que o carboidrato é que engorda. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 Olha que calorias. Legal. Então, por isso que a gordura é mais densa. A gente acha que gordura engorda mais porque é mais densa. Então, numa quantidade menor, você tem mais calorias. Agora, carboidrato e proteína, você tem basicamente a mesma quantidade de calorias. Então, o que engorda é o excesso calórico, né? O que acontece é que tem gente que, se você vai para um carboidrato mais refinado, você vai ter calorias naquele alimento, mas vai ter menos fibra, você vai sentir menos saciado, daí você vai acabar consumindo uma quantidade maior, e daí você vai consumir mais calorias, você pode ganhar peso. Então, não é o carboidrato em si que engorda. Sim, e tem pessoas que também são alérgicas a glúten, né? A minha irmã está falando de ter aflição em pensar em comer farinha, né? Como equilibrar aí nesse caso, Mar? Porque aí, por exemplo, você não, né? Como que você faz aí nesse caso? Vamos voltar lá para o princípio do plant-based, que é o alimento mais íntegro possível. Se você pega uma farinha de trigo branca, ela passou por um processo, ela já foi refinada, enfim, ela tá lá, é uma caloria meio vazia, que não serve para muita coisa nutricionalmente. Ela serve emocionalmente, se a gente for pensar num bolo de vó que vai farinha, é uma comida afetiva. Pizza, por exemplo. Pizza também, né? Uma massa de pizza. Uma massa de pizza, um É macarrão. um alimento que tem essa coisa do comfort food que a gente chama. Mas pensando aqui puramente em nutrição, quando a gente pensa no plant-based, eu provavelmente não vou pedir para você comer a farinha branca em certo momento. Eu vou falar, vamos comer um carboidrato mais complexo, mais íntegro. Então, um arroz integral, um arroz negro, uma quinoa, enfim, uma batata com casca, sabe? Dá para você comer esse tipo de coisa e não partir para os refinados. Realmente, se você pensar carboidrato como refinado, a farinha refinada, o pão branco, etc., você vai ter calorias vazias. E é isso que eu falei, você vai ter menos fibra, vai se sentir menos saciado, vai ter fome mais rápido e provavelmente vai comer carboidrato de novo. E meio que vira um ciclo isso. Aí a gente entra no hábito, né? Uma questão de hábito também. Tem uma pessoa que fala assim, eu não como carne nem ovo, como saber se estou ingerindo quantidade boa de proteína? O ideal é que você coloque leguminosas na sua alimentação, pelo menos 3 refeições no dia, então de algum momento, de alguma forma colocar no café da manhã. Quando eu falo isso, eu já sei que as pessoas imaginam, pô, eu vou comer feijão no café da manhã. Não, você pode comer um hummus, você pode passar um tofu no pão, você pode tomar um leite de soja, por exemplo, enfim, tem várias opções. Mas tentar colocar pelo menos 3, 4 porções de leguminosas por dia na sua alimentação. Óbvio, a nutrição ela é muito particular, depende, né, do seu peso, do seu tamanho, da sua atividade física, então tudo isso vai variar. Mas de forma geral é colocar leguminosas diariamente na sua alimentação, muito importante.
Legal, boa. Eu vou avançar um pouquinho aqui para a questão de energia, né? Um ativista quântico, né? Como é que eu olho para a questão de energia? Eu entendo que eu tenho um corpo energético, né? Eu vou deixar você falar do alimento, mas eu vou falar de como que eu me Uhum. alimento energeticamente, como que eu reequilibro minha energia. Eu já falei várias vezes, assim, nas lives que eu fiz, nos materiais que eu faço, nas informações que eu compartilho, que a gente tem 7 grandes centros de energia no corpo, que são os chakras, né? Chakras. Os chakras, e uma forma de a gente alimentar, por exemplo, os chakras é fazendo uma meditação. Então, geralmente eu faço uma meditação pela manhã, que eu até faço na minha live de quinta-feira, que é uma sessão de FT, de libertação emocional, esfregando as mãos, trabalhando com energia e alimentando energeticamente os chakras, né? Essa é uma das formas que eu faço para alimentar e dar movimento e energia para os chakras. A outra coisa, por exemplo, é trabalhar óleos essenciais. Tem alguns olhinhos essenciais que são específicos para cada chakra, né? Então, eu tenho 7 óleos essenciais e eu sei que, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma reunião. Eu tenho um olhinho que é o Peppermint, na minha aula de canto eu usei, na primeira aula de canto. Eu tenho um olhinho que eu sei que ele trabalha essa região, né? O terceiro chakra de cima para baixo aqui, que é a região da garganta, e eu abro esse chakra, eu Que é o que faço você ele vai trabalhar usar. melhor. Exatamente. Então, assim, tem várias formas de você trabalhar energeticamente o corpo. Por exemplo, quando o ativista quântico entende que quando eu sofro um trauma, por exemplo, eu tenho quando eu era pequeno, eu era gordinho, as pessoas me faziam bullying comigo, na época não tinha nem esse nome, né, tal, e eu sofri um trauma psicológico, né, uma emoção negativa. O ativista quântico entende que o teu corpo energético nesse momento, ele sofre um trauma, ele sofre um distúrbio energético. Então, Uhum. muito possivelmente, eu sei porque eu já me tratei com FT, eu tinha compulsão alimentar, e eu sei que meu corpo energético estava desobstruído nessa questão. Então, cuidado, né? O cuidado que eu tenho não é só eu procurar me alimentar melhor pela boca, eu também olho para essa questão de energia, para esse reequilíbrio. Mas o que eu quero te perguntar é: qual é a relação que existe entre alimentação e energia da célula, energia do corpo? Porque eu sei, por exemplo, que você, pô, pedala pra cacete, corre pra caramba, e tem pessoas que falam: meu, eu não vou me alimentar de plant-based porque eu não tenho energia. Eu não vou ter energia para correr, eu não vou ter energia para fazer exercício. Explica um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é legal. É um grande mito isso, porque as pessoas associam a performance, a força com a proteína. E, na verdade, quem dá energia pra gente é o carboidrato. Ele é Uhum, é a nossa gasolina, né? A gente tem que encher o nosso tanque com o uhum, carboidrato para poder desempenhar bem exercício físico e várias outras coisas que demandem energia, né? sim. Então, sempre que eu falo isso, eu tomo um pouco de cuidado, porque senão a gente cai naquele preconceito de que é uma alimentação que é muito carboidrato, rica em carboidrato. Não é isso, é uma alimentação energética, porque tem sim uma quantidade adequada de carboidrato. Normalmente as pessoas, por esse medo de carboidrato ou por baterem muito forte sempre na tecla da proteína, acabam negligenciando o consumo de carboidrato e com isso falta energia. É super Hum, claro isso, é nítido para muitas pessoas. Tem muito paciente que às vezes chega comendo um monte de proteína porque quer ganhar massa magra. Só que acontece, a proteína é o tijolo, lembra? É o tijolo que monta a parede. Se você não tem um carboidrato, o carboidrato é o pedreiro, é ele que vai botar a parede de pé, né? Concordo? Não adianta você ter ali no lado da sala um é. monte de tijolo e não ter quem monte essa parede, né? A gente precisa da energia, que é isso, que vem do carboidrato. E além disso, é uma alimentação que ela é muito rica em micronutrientes, em fitoquímicos, em antioxidantes, que são compostos bioativos pequenininhos que vão lá e servem como se fossem ferramentas para alguns trabalhos específicos celulares e de enzimas. E tudo isso colabora para um metabolismo que vai funcionar bem. E o seu metabolismo funcionando bem, seu corpo funcionando bem, você tem muito mais energia. Né? É muito comum eu ouvir de paciente falar assim: Marcela, depois que eu migrei para uma alimentação plant-based, eu não sinto aquele cansaço absurdo pós-almoço, sabe? É direto eu ouço isso, né? Então, fala assim: nossa, antes eu Uhum, almoçava, eu precisava deitar meia hora. Hoje em dia não, vou super bem. Porque eu acho que tem dois pontos, né? Um que eu posso falar cientificamente, com provas científicas, vamos pensando assim, na parte de nutrição, que você está fazendo uma alimentação muito mais leve, pobre em gordura, principalmente saturada. A digestão é muito mais simples desse tipo de alimento. Então, a gente pensa por esse lado de nutrição.
Indo para um lado mais, talvez, não sei exatamente se filosófico, mas eu não posso falar com cunho de ciência, porque eu nunca estudei isso a fundo, mas eu acredito realmente que você consumir um alimento de origem animal, você está consumindo toda a bagagem, né, que veio com aquele animal, e você está se alimentando com isso, e um animal que passou por um estresse de ser abatido, enfim. Aí eu não tenho, talvez você fale até melhor do que eu, mas eu consigo relacionar um pouco isso também com essa energia. Uhum. A Fabi está falando a questão de a energia aqui, ó, deixa eu ver. Então, depois a energia da comida que não só energia para o corpo trabalhar, que é um pouco dessa energia que você está falando, que tem uma questão científica aí Combustível. por trás, o combustível. Fabi, eu vou avançar logo para a questão de corpo supramental. A gente vai falar disso porque aí acho que tem a ver com uma energia mais de conexão. A gente vai chegar lá, mas muito boa pergunta, tá? Legal, entendi. Então, assim, eu entendo isso que você está falando porque, bom, é que eu faço tanta coisa, né? A meditação, os chakras e tal, mas depois que eu passei a me alimentar plant-based, eu senti essa disposição, eu senti mais energia e o não cansaço depois do almoço. Pô, eu super lembro, assim, domingo na casa da sogra, comendo pra caramba, depois dava um puta sono, né? Você queria Uhum. dormir, deitar no Fica sofá e tal. lá, Eu nunca mais dormi imprestável. depois do almoço. Eu nunca mais dormi depois do almoço. Então, eu acho que isso é interessante, assim, dá uma energia diferente. É. O que eu queria te perguntar, avançando agora para o corpo mental, né, para a questão de pensamento. O ativista quântico entende muito que a questão de como você pensa em relação à comida, o teu propósito de se alimentar, o que passa na sua cabeça mesmo durante o dia, também ajuda muito para a questão de energia no corpo, desdobra, né? Um desdobramento, os quatro corpos eles se comunicam. O que eu queria te perguntar, assim, se você tem algum ritual, se quando você se alimenta você mentaliza alguma coisa, se você, aonde você busca informação, o que você faz para se alimentar mentalmente plant-based? Se existe algum Uhum. ritual que você faz mentalmente? Eu não tenho nada assim específico ou metódico, talvez assim, de ritual, mas eu sinto muito prazer em comer, principalmente esse tipo de comida que eu como, né? Eu já passei antes de me tornar nutricionista, eu era também da pegada da salada com frango, então era sempre estranho, né? Tem que comer só isso, Uhum. aquilo. Hoje em dia eu faço um prato enorme, lindo, de arroz, feijão, vegetais, então eu olho aquilo me dá alegria, eu como com muito prazer, né? Eu tento comer sempre com bastante atenção. Eu não consigo mastigar um monte de vezes, tem toda essa questão que eu acho super legal, mas no dia a dia eu não consigo, mas é uma comida que é uma forma de me alimentar que me dá prazer, não é um sacrifício. Tem gente que às vezes pode achar, pô, tirou Uhum. a carne, tirou o queijo, tirou o ovo, sacrifício que tá comendo, né? Vai comer um monte de mato. Não, não é isso. Então me dá muito prazer e isso me deixa muito feliz. Eu anseio pela hora da refeição, imaginando tudo que eu vou comer. E eu gosto muito de sempre comer num lugar bonitinho, assim. Eu tenho pratos diferentes, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Eu gosto de pôr um prato Uhum. bonitinho, um joguinho americano legal, tal. Então eu acho que tudo isso me dá um pouco mais do, né? Tem o mindful eating, não sei se você já ouviu falar, que é enfim, o mindfulness é atenção plena e tem é o comer consciente, né? Comer com Super. atenção plena. Óbvio, tem dias que não dá, que você tá na frente do computador, você pega um lanchinho rapidinho na tarde, meio que tem que ser assim. Mas eu acho que só de ter mudado o meu padrão alimentar e olhar esse monte de vida assim no meu prato, me dá muito prazer e isso já me energiza um pouco. Legal, bacana. Então, as pessoas que entraram aí recentemente, boa noite a todos que entraram. Rodrigão, mestre da corrida. Esse foi o meu personal, primeiro personal, puta, ele tá bombando, ele tá super conhecido na internet. O Rodrigão tá foda. Tô muito feliz que ele tá presente. E, Rodrigo, eu não sei se você é plant-based, mas você tem que ser plant-based, hein? Porque você é exemplo de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde. Depois eu quero saber. Seguinte, eu estava pensando aqui, você falou, não tenho nenhum ritual tal, eu vou contar rapidamente o que eu faço. Ah, eu tenho vários momentos do dia que eu reforço mentalmente algumas coisas para mim, né? E com a comida não é diferente.
eu procuro sempre que eu vou me alimentar, né? Eu tento pensar, obviamente, em todas as suas indicações, né? Do que você indicou para se alimentar do prato. Às vezes é difícil de completar o prato, ainda mais nessa pandemia. Tinha um restaurantezinho do lado de casa aqui que tinha tudo, o Delish, né? A gente já falou dele. Aham. Puta, era perfeito porque tinha tudo. Eu olhava ali e Resolvi a falava, nossa, vida. se a Marcela me ver aqui, ela vai ficar super feliz, porque eu vou colocar tudo no Orgulhosa. prato, orgulhosa. É. E aqui é difícil, por mais que eu peço na Livap, é pura vida, eu faço um mix, mas é difícil de chegar no prato ideal. Dá para chegar? Dá, mas é difícil. Mas enfim, quando eu vou me alimentar, então antes eu tento pensar em como que eu vou construir meu prato, né? E quando eu vou me alimentar, eu sempre mentalizo, né? Eu faço um agradecimento do que eu estou comendo, eu olho para aqueles nutrientes, eu imagino aquele alimento entrando e nutrindo as minhas células, nutrindo o meu corpo e fazendo bem, né? Porque dessa forma eu estou protegendo o planeta, eu estou protegendo os animais e eu estou me alimentando da melhor Fazendo forma bem para possível. você. E isso eu percebi que eu já faço isso, bom, desde que eu comecei, né? 26 de agosto, já tá, faz quase um ano que eu faço isso. E é engraçado que virou um ritual importante isso. Eu me sinto bem. Parece que eu tô realmente colocando energia para dentro do corpo e que eu estou me alimentando de uma forma saudável. Então, eu acho que isso, de repente, pode ser uma dica também para as pessoas. E a gente vai falar um pouco do outro tipo de energia, né? De repente, a pessoa vai olhar para o prato e falar, caramba, tô com um boi no meu prato aqui, né? Que tipo de energia que eu É, tô que vem comendo? junto. O que tipo de energia que vem junto. Mas enfim, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber assim se você come besteira, assim, se você come junk food, e se você tem esse processo de pensar, tipo, eu vou comer, por que que eu vou comer? Porque, sei lá, enfim, eu vou me dar esse prazer, eu vou me dar esse luxo. Como é que você tem essa experiência com junk food, assim, como é que é para você? Na minha opinião, a comida, ela é obviamente, né, ela nutre o corpo, mas ela nutre um pouco a alma também. E foi o que eu falei antes, tem essa relação de comfort food, esse papel afetivo à comida, né? Uhum. E enfim, eu tenho alguns alimentos, adoro um chocolate, eu sou super formiga. O que que eu tento trazer para minha vida que eu acho que funciona para tudo? Ter equilíbrio, né? Eu amo chocolate, eu amo rúcula também. Então, né? Eu não como na mesma quantidade. Então, eu gosto sim de um sanduíche, de uma pizza, posto receita de doce, vira e mexe. O que que eu faço? O que eu não abro mão de jeito nenhum é de uma alimentação vegana. Então, eu não consumo nada de origem animal. Então, seja no junk food, seja no PF que eu Uhum. faço, né? Uhum. Nunca vai entrar nada de origem animal no meu prato. Agora, eu abro sim algumas exceções. Não sou tanto do junk food, tipo junk total. Eu gosto de um hambúrguer, mas prefiro fazer um hambúrguer de grão de bico e comer com um pão que meu marido faz e tal. Então, Olha só. tentar levar um pouco do equilíbrio em todas as maneiras, assim, né? Pensando na minha alimentação de forma geral. Mas eu acho que tudo tem seu momento e tem quantidade certa, na hora certa, com uma função certa para você. Eu acho que o prazer tem muito a ver com uma alimentação saudável, né? Se é uma coisa importante para você e você fica numa restrição muito grande por muito tempo, provavelmente isso pode virar um gatilho de alguma outra coisa, né? Então, por que não ter uma alimentação equilibrada e ter esses pequenos momentos que não vão entrar nesse padrão total plant-based, íntegro, não refinado e tudo mais, Sim. mas não Não, vai. você falou uma coisa legal, assim, essa questão de gradual, ela é importante, porque hoje as pessoas que, assim, meus amigos que estão perto, eles viram a minha evolução no sentido de alimentação, né? Mas, de repente, tem gente que fala, nossa, meio radical, né? Porque eu não tomo mais café, eu não tomo mais refrigerante. Doce eu cortei, apesar que eu dei umas escorregadas, eu cortei, eu entendi que o açúcar iria me fazer mal, que teoricamente, eu não preciso do doce para viver, né? E Uhum, eu segui dessa forma, tipo, desde o começo do ano, talvez eu tenha comido 3 ou 4 vezes doce, né? tá. Mas é gradual, é uma coisa gradual. E aí me veio na cabeça assim, o, como que eu me alimento mentalmente, né? Não adianta eu procurar a Marcela, eu querer mudar, eu ter meu propósito, se eu fico, brincadeira, né? Mas se eu fico vendo Masterchef, se eu adoro ficar vendo uma revista de bolos, de coisas gordurosas, porque eu vou estar me alimentando mentalmente de uma forma errada. Se você tivesse assim que indicar, sei lá, documentários, filmes, para que as pessoas pudessem começar a se informar em relação
a uma nutrição plant-based? Como se fosse um processo criativo, que a pessoa começasse a se preparar para poder fazer, eventualmente, uma mudança. Tem alguma coisa que você indica, assim? Eu acho assim, tem muitos documentários que quebram paradigmas, né? Então, eles são meio que... A maioria dos documentários eles acabam seguindo uma linha. Então, por exemplo, a gente tem o The Game Changers, que ele foca total no esporte, performance esportiva, à base de uma alimentação plant-based, que é super interessante. A gente tem o Cowspiracy, que é muito legal também. Ele fala mais da parte tanto da indústria, quanto fala um pouco de meio ambiente, etc. Tem o Terráqueos, que ele vai total para a parte animal. Então, dá para você ter um pouquinho de cada uma dessas partes que a gente falou, um pouco da parte animal, um pouco de saúde, e bolando assim, e montando a sua linha de raciocínio em cima disso. E uma coisa assim, que não é exatamente, não tem nada a ver com plant-based, mas eu gosto muito e tô mergulhando cada vez mais, assim, é na linha do minimalismo. E tem um documentário que eu amo, se chama Minimalismo, no Netflix, que não fala nada de alimentação. Mas se você for pensar, a alimentação plant-based, ela é totalmente minimalista. É o que vem da terra, do jeito que veio, você come. Né? Então, menos processado, que passa por processos, que tenha muito investimento em cima disso. Então, eu acho que tem tudo a ver. Tem um livro que eu li no Kindle que se chama The Minimalism Vegan. É maravilhoso, é curtinho, eu li... Se você não lembrar, depois você me fala e eu te mando. The Minimalism? Mas vegan. Vegan, tá. E daí ele faz essa relação, que é muito legal. Legal. Bacana. O assunto surgiu de novo, essa questão de energia do animal, né? E aí eu acho que eu avanço já para o quarto corpo, né? Que é o corpo supramental. Né? O ativista quântico entende que o nosso corpo sutil, a nossa alma, a nossa centelha divina, enfim, cada um chama de um jeito, né? Sei lá, tem gente que busca isso na religião, por exemplo, eu tenho um amigo que ele aliás, eu acho que ele tá aí, o Nelsinho tá aí. Nelsinho, se você estiver aí, você dá um alô. A gente troca muita informação, assim, cabeça super aberta, mente super aberta, e tem uma história ali na Bíblia, ele provavelmente vai explicar melhor que eu, mas que Jesus também tinha uma alimentação vegetariana e quase que vegana, né? Acho que teve a questão do dilúvio, depois do dilúvio ele explicou ali que as pessoas poderiam, obviamente, por tudo que aconteceu, comer um ou outro animal, mas a princípio o que está na história é que Jesus era vegetariano vegano. Então, seja pelo lado do ativismo quântico, a questão de espiritualidade e tal, tem uma relação de energia aí, né? Eu assisti todos esses documentários que você falou, e até seguindo um lado meio que de doutrina espírita, né? Eu vou trazer um conhecimento aqui. A gente sabe, o espiritismo fala que, eu nem sei se você sabe isso, mas que ali o abatedouro, né, onde os bois estão sendo mortos, enfim, onde acontece toda aquela coisa horrível, a energia é muito pesada ali, né? E tem ali uma questão de, não sei se você já ouviu falar no Brown, né, onde ficam as almas, os espíritos pesados. Os espíritos se alimentam de más energias também. E principalmente ali é meio que onde uma concentração. É uma concentraçãozinha deles, assim. Então, eu acredito sim, e eu, quando me alimento, hoje eu entendo que eu estou evitando esse tipo de energia no meu corpo, e sim, eu penso nos animais, porque, poxa, o boizinho, ele sabe que ele está indo ali pro abate, eles se comunicam, um tá falando com o outro, falando, meu, tô chegando aqui, vai dar ruim. Existem vários relatos de funcionários de abatedouros que falam que é uma energia super pesada e que viram veganos e que nunca mais querem passar perto, que é uma coisa impressionante, assim, o olhar dos animais, o sofrimento é, tipo, palpável, assim. Então, né, sigo milhares de Instagrams veganos, vegetarianos, e que vira e mexe aparece um relato, assim, de pessoas que trabalhavam em abatedouros e viraram veganos por conta disso, porque falam que é uma coisa muito pesada. Sim. Agora, nessa linha de plant-based, assim, você e os profissionais que você conhece, tem algum tipo de fala, assim, de corredor? Ou existe alguma coisa séria em relação à alimentação e diretamente a ligação com o espírito, com a alma? Tem alguma coisa que é falado ou não? Não tem nada pensando que relacione nutrição com espírito, né? Eu até dei uma pesquisada depois que a gente começou a conversar
não encontrei nenhum tipo de artigo, você encontra coisas separadas, né? Falando tanto da parte energética, de não se comer carne pensando no espírito, e na parte de energética celular mesmo, de nutrição, pensando em não Uhum. se comer carne, comer alimentos de origem vegetal. Mas é uma coisa que muitos pacientes relatam. Então, né, não dá para falar achismo, né? Em ciência não tem Sim, achismo, a gente tem que comprovar. Mas eu sinto um pouco isso do que as pessoas me contam. Né? E tem tá. toda essa questão de vibração, né? De padrão de vibração. Acho que você que estuda chakra, você sabe muito mais do que eu isso. Eu nunca fui a fundo, mas eu entendo que tem padrões de vibração e que quanto mais próximo da gente, o animal, né? Um mamífero grande, uma vibração que talvez não vai se alinhar tanto com a gente, do que a planta, que é muito mais simples. Enfim, nunca fui muito a fundo nisso, Uhum. mas é um tipo de coisa que você meio que sente sem saber mais ou menos o que que é, né? A Roberta tá perguntando por que as plantas não sofrem assim também, né? Estou bem curioso em entender a diferença dos animais para as verduras, legumes. Desculpe insistir, mas queria saber. O que você diz disso, Se a Márcia? gente, se a gente for pensar, primeira coisa, os animais têm sistema nervoso. Então, eles sentem, isso sim, tem estudo científico. O animal sente dor, Sim. sente medo, sente vergonha, sente frio, sente alegria, né? E não é só o cachorro, é que a gente vê o cachorro perto da gente, né? Mas eu já vi vídeo de peixe pedindo carinho, é muito louco, assim. Fazendo carinho, daí a pessoa para de fazer, o peixe vem e pede mais carinho, né? Então, mas se a gente for pensar cientificamente, essa diferença do sistema nervoso central, que é o que faz sentir dor, ou enfim, outras coisas, emoções também, é a grande diferença. Sim. Agora, voltei aqui uma pergunta na cabeça, eu espero que tenha respondido a pergunta da Roberta. E, pessoal, a gente tá faltando aí uns 15 minutinhos mais ou menos para a gente terminar. Se vocês quiserem perguntar, vão perguntando aí para a gente falar com a Mal. Também, se tiver alguma pergunta em relação aos outros três corpos, de repente, que eu possa também ajudar, fiquem à vontade. Caramba, fugiu o que eu ia perguntar, meu Deus, estava na minha cabeça aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler o que coloca uma cenoura e um pintinho no liquidificador. Aí está a diferença. A Flávia falou: coloca uma cenoura e um pintinho no liquidificador, Já aí está a é, diferença. É verdade. e se a gente for pensar, né, tem todo um sistema, né, o, sei lá, o boi tem tudo igual a gente dentro, mais ou menos, né, Sim, sim. tem, é muito, enfim, é Ah, muito lembrei o louco. que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Você estava falando do peixe, né? Que o peixe, pô, tem alguns vídeos que você viu que o peixe faz carinho. Tem algumas pessoas, a minha mulher, por exemplo, ela parou de comer carne, frango, mas ela ainda come peixe de vez em quando, né? E aí eu tento explicar para ela, eu falo, olha, para mim é a mesma, tem o mesmo raciocínio, não muda, é um animal. Fora que a gente sabe que toda a parte de pesca, uma vez eu acho que não sei se foi no What the Health, tem algum documentário que mostra que, sei lá, de 10 peixes que são pescados, eles jogam, sei lá, metade fora, Sim, 40% não, fora. isso é um E problema gigantesco. o que você, assim, por que peixe também não entra? Porque também é um animal, certo? Porque também tem todo o sistema nervoso, é igual um boi, certo? Depende de que lado que você está vendo, né? Então, se a gente está indo pelo lado animal, ele tem um sistema nervoso, ele sente dor, ele sente frio, ele sente medo, ele se comunica com os outros peixes e assim por diante. Ele é um ser vivo, né? Com Uhum, vontade e com a vida dele para tocar pela frente, que não tem nada a ver com a nossa, não foi feito sim. para nos servir, né? Pensando pela linha de raciocínio vegano, que é o que eu sigo. E aí, quando a gente vai para a parte de preservação do meio ambiente, é um problema seríssimo a pesca. Tem essa pesca de arrastão que eles chamam, rede de arrastão. Não sei se você já ouviu falar, que vão os navios gigantes lá para o alto mar e põem umas redes gigantescas que vão varrendo o oceano. Pega Então, assim, tubarão, pega tudo, né? pega Pega tudo. golfinho, pega tudo. Vem o peixe que é comercial, tem um valor comercial, mas vem também várias outras vidas que ninguém come e que daí morre e fica lá e é um problema. E você acaba com a biodiversidade marinha. Se você e assim, né? A gente fala o ciclo da vida. Então, cada ser tem um motivo de estar lá. Ele tem ele tem o seu papel no ciclo. Então, se Uhum, você desequilibra isso, você desequilibra toda a vida marinha e essa vida marinha vai desequilibrar também a vida terrestre e assim por diante. Né? Tá todo mundo interligado aqui. Todo mundo tem seu papel. A formiguinha tem, a sim. larva do sei lá onde tem, o peixe, coitadinho, lá no meio do oceano também tem.
e por aí vai. Então a gente tem tanto o lado pensando no bem-estar animal, quanto o lado pensando preservação do meio ambiente. Sim, legal. Agora eu lembrei da pergunta realmente que eu queria fazer. A questão de orgânico. Como é que é a tua opinião em relação à comida orgânica? Faz sentido? Não? É melhor? Não é? Sem dúvida, né? O orgânico, ele tem... primeiro que ele não tem a contaminação do agrotóxico, ou seja lá o que foi usado, né? Que tipo de substância foi usada para proteger. E por ele ter... O que acontece? O agrotóxico é para prevenir... agressores externos, né? Então, se vem um bichinho, ele não vai chegar porque o agrotóxico repele, basicamente isso. Se não tem o agrotóxico, o que acontece? O alimento, né, o vegetal, ele é obrigado a produzir seu próprio mecanismo de defesa. E esses mecanismos de defesa, eles são nutritivos para a gente, eles são os compostos bioativos. Uhum. Então, quando você come um alimento orgânico, além de não estar contaminado por um agrotóxico, ele também é mais nutritivo, porque o alimento teve que produzir mais micronutrientes e compostos bioativos e etc. para se proteger e ele fica mais nutritivo. A carga nutritiva dele é muito maior, principalmente de antioxidantes, que são Sim. super importantes. Para quem não sabe, pelo menos a informação que eu tenho, assim, o conhecimento que eu tenho óbvio, a indústria do jeito que está, o homem, né, o capitalismo, obviamente você tem lá a sua terra que você está plantando sua salada, seu legume, sua fruta. Se você for levar para um olhar orgânico, você vai ter que esperar, né, colher. Sim. Né? Você vai ter uma ou duas colheitas, talvez, no ano, e quando você trabalha com a questão de agrotóxicos, aí você colhe, planta, É na batelada, né? Onde você plantou banana, você planta maçã, você planta cenoura, você planta o que for, independente se aquela terra está preparada ou não para receber aquela semente, aquele nutriente, aquela fruta, enfim, aquelas coisas. O Rodrigo até falou meio polêmico essa história. E realmente, na alimentação é uma coisa polêmica, né? Acho que cada um tem uma verdade. Quando assim. tem uma questão do orgânico que às vezes as pessoas não se atentam muito, né? Um dos alimentos, quando a gente pensa em alimento não orgânico, a soja transgênica não orgânica, tem uma produção gigantesca, né? Então, algumas pessoas falam assim, pô, mas daí eu vou virar vegano, vou ter que comer soja, porque a soja é contaminada, é transgênica, etc. E daí a gente, então, de outra forma, o que o boi, talvez boi não mais pasto, mas o que o frango, o que alguns animais que são criados para alimentação para abate, eles se alimentam de ração basicamente à base de soja e milho transgênico. Então ele consome aquilo a vida inteira, ele estoca isso nos tecidos deles, e quando a gente consome uma carga gigante, que ele comeu a vida inteira. Então, é muito mais fácil. E o vegano, ele consegue, às vezes, né, aqui, estou falando em São Paulo, que a gente tem acesso a uma soja orgânica, não transgênica. Agora, o boi, você acha que vai comer soja orgânica não transgênica, ou a galinha, ou seja lá o que for? Não, vai comer a soja transgênica, uma ração cheia de outras coisas, e isso tudo ele vai levar para você. Sim, então, sem tem um dúvida. acúmulo. Sem dúvida. E uma última pergunta assim que eu tenho, não sei se, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, essa é a hora, porque a gente está quase indo para o final. Eu quero ainda deixar no final a Marcela falar como é que ela está atendendo, como é que é o trabalho dela, os contatos dela. Eu quero deixar esse espaço para ela. Em relação à alimentação para bebê, para criança, sendo plant-based. Uma vez eu estava discutindo isso e falaram, não, pelo amor de Deus, assim, criança precisa tomar leite até tantos anos e é importante no começo comer carne, comer frango, aí depois pode virar vegana. O que você... É um paradigma que precisa ser quebrado, né? Na verdade, criança precisa de leite materno, né? E se não tem o leite materno, vai para a fórmula. E quando você vai pegar uma fórmula, ela não é lá leite de vaca, a fórmula, tem um monte de outras coisas, né? E tem criança que tem a alergia a leite de vaca e vai ser uma fórmula à base de soja, ou seja, ela de arroz, ou o que for. Enfim, mas para não ficar da boca para fora, existe um consenso científico, né, da Academia de Nutrição e Dietética, que diz que a alimentação vegana, plant-based, quando bem equilibrada e calculada, e, enfim, com tudo que precisa ter, ela é segura em qualquer fase da vida. Seja gestante, lactante, primeira infância, né, introdução alimentar, atleta, idoso, adolescente, enfim. Legal, tá bom.
Dá pra... Não, Conheço crianças veganas, conheço mulheres veganas que tiveram a gestação vegana e a filha nasceu vegana e a introdução alimentar foi vegana e tá tudo certo. perfeito. Perfeito. O Bruno é meu filho. A gente estava numa discussão esses dias. Eu fui no mercado aqui do lado de casa e tá chegando Ah, festa junina, tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos comprar pinhão, né? Vamos comprar pinhão. Aí eu peguei o pinhão e vi assim, 100 gramas, 800 calorias. Eu falei, não, não é possível que 100 gramas de pinhão tenha 800 calorias. E aí eu pesquisei na internet e na hora bateu a informação. Aí, bom, passou um tempo, a gente estava discutindo no final de semana, aí na hora a gente jogou na internet de novo, aí veio outra informação, tipo, pinhão tinha, sei lá, 100 gramas, 200 calorias. Bom, eu fiquei perdido. No primeiro momento eu falei, não vou comer mais pinhão na minha vida, e depois eu falei, não, se for 200 calorias por 100 gramas, beleza, eu posso comer. Que o não, pinhão... gente, Pinhão é eu bom, acho que não? foi um erro de Foi um erro no digitação, mercado, porque né? e se a gente for pensar, né, sei lá, matematicamente, em 100 gramas, 800, é É praticamente muita, né? impossível. Eu posso até confirmar nas minhas tabelas depois, mas Tá eu bom. acho que foi um erro de digitação, não Aí faz depois você me sentido. fala, eu posto pro pessoal ver. Mas assim, não, depois a internet corrigiu assim, na hora que eu vi assim, minha mulher tava do meu lado, eu falei, não é possível. Na verdade eram 885 calorias. Eu falei, isso é um Não, absurdo, eu não vou comer gente, mais não pinhão. tem como. E aí eu joguei na internet, bum, bateu. Assim, deu um pouco menos, deu umas 600, 700 calorias. No final de semana, quando a gente discutiu, porque tinham feito pinhão para comer, eu falei, não vou comer mais pinhão. Aí a gente jogou na Vou comer. internet, três pessoas jogaram e falaram, não, tá aqui, ó, tipo, 170 calorias, Não, 200 calorias. não. Aí eu falei, bom, Não eu falei, faz vou o perguntar pra menor Marcela. sentido ter 800 calorias. Não Tá. faz. Pensando logicamente, não tem a menor condição de ter Ufa, 800 calorias. vou Pode voltar comer a comer pinhão. pinhão. Beleza. Ó, pinhão igual panetone, exatamente. Não Eu fecha a falei, não fazia conta. sentido, não fechava a conta. Que bom. Você vê como você vê na hora, ó, foram duas informações. Eu olhei no mercado, eu joguei no Google e saiu a mesma resposta. Tipo, 700 Não, calorias. Ou muito seja, a louco. partir daí. Por isso que é sempre bom a gente ouvir outras opiniões. É. Né? Legal. Mas a gente está chegando quase no finalzinho da live. Eu queria deixar esse espaço aí para você contar um pouquinho do seu trabalho, como as pessoas podem te acessar, se você está atendendo só online, com essa pandemia, se rola de repente um presencial ou não. Queria deixar esse espaço para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu acho que a pandemia teve um lado positivo, assim, para mim, que foi do Conselho de Nutrição liberar a consulta online. Então, isso me fez ter contato com pessoas do mundo inteiro. Eu atendi gente do mundo inteiro durante a quarentena. Foi super legal, troca de experiências. Tenho atendido bastante online. Eu estou começando a abrir minha agenda uma vez por semana presencial para algumas pessoas que fazem questão com todos os cuidados lá na clínica, mas a preferência, por enquanto, ainda é online. E pode entrar em contato comigo pelo inbox por aqui, tem o meu e-mail também na minha bio, tem o WhatsApp da clínica e eles direcionam para mim. Então, estou super à disposição para quem quiser saber mais sobre alimentação plant-based, para quem quiser mergulhar aí nesse mundo. Vai ser um super prazer atender. Legal, bacana. Mar, eu quero te agradecer muito a atenção, o convite que você aceitou, fiquei muito feliz. Eu cada vez mais eu tenho buscado informação para que eu continue alimentando o meu processo criativo, que eu gosto de falar. Então, a alimentação para mim é uma coisa muito importante, passou a ser de um tempo para cá, e por isso que eu resolvi seguir plant-based. Eu não estou ainda vegano, porque assim, eu preciso mudar alguns hábitos ainda, eu acabo comendo um queijinho aqui, uma coisa ali, eu sei que tipo, dá na mesma, você está comendo leite ali que está vindo da vaca, mas eu não Não, consegui mas ainda cada mudar. um tem seu tempo e É, vai aos pouquinhos e vai dar tudo certo. é. Poxa, foi super prazer assim de você ter aceitado e estar aqui com a gente. Teve alguém que perguntou se a live vai ficar salva? Sim, vai ficar. Eu vou deixar salva. Eu vou tentar salvar no meu Instagram. Às vezes eu dou uns pau com o Instagram, não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Mas se não ficar no Instagram, vai estar no meu canal no YouTube, que também tem o link na minha bio, e vocês vão poder acessar. Mas eu espero que eu consiga salvar e deixar disponível. E depois eu te mando também, Márcio. Se você quiser, eu tenho Ótimo, uma eu forma de te compartilho mandar, também. e aí você compartilha. Tá bom? O Rodrigo falando, eu vou te convidar para o churrasco. Dá para Pode convidar sim. convidar, dá Dá pra para fazer colocar uma abobrinha. berinjela, uma abobrinha, Eu não recuso tofu. convite nenhum. Quando me convidam, você não come churrasco, você não vai. Vou, levo minha Boa. abobrinha. Não tem problema nenhum com isso. É isso aí, lá. Obrigado, viu? Obrigado a todos que Obrigada, viu? participaram, Foi ficaram até o ótimo. final. Até Obrigado. a Muitos agoras próxima. aí para todos. Boa Beijos. noite. Tchau, Tchau, valeu, tchau. mano.